Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Apocalipse Revelado. É verdade, já vamos no 10º episódio e neste episódio vamos iniciar a terceira visão de João. A visão das 7 trombetas. Vai ser mais uma aventura super interessante, mais uma visão que percorre a história desde o tempo de João até à segunda vinda de Cristo. Vamos olhar para o nosso quadro, ver a nossa estrutura interna das visões e nesta terceira visão temos mais uma vez uma estrutura clássica, como são a maior parte das visões, as 6 visões, excetuando a primeira e última, está então dividida em 5 partes diferentes. E essas 5 partes, como vamos ver agora no nosso esquema, temos em primeiro lugar a cena introdutória, assim como nas outras, uma cena que se passa no céu e que está de Apocalipse 8, 2 a 5. Temos então a terceira cena introdutória do santuário, que nos revela sobre o ministério de Cristo em nosso favor. Na segunda parte, em Apocalipse 8, 6 até 9, 21, temos então a descrição profética, em que temos o revelar das 6 primeiras trombetas. E depois, como já aconteceu na última visão, temos um intervalo e depois outro intervalo. Não chegava a um, temos sempre 2 intervalos. Então o primeiro intervalo é o capítulo 10 de Apocalipse, que nos fala do anjo e o livrinho, uma visão muito interessante. E a seguir temos o segundo intervalo, que é Apocalipse 11, do versículo 1 até o versículo 14, que nos fala das 2 testemunhas. Vamos aprender muito com esta visão das 2 testemunhas. E, finalmente, a 7ª trombeta, que se encontra então em Apocalipse 11, do versículo 15 até ao versículo 18. Para começarmos então com esta visão, vamos começar com a cena introdutória. Esta já é a terceira cena introdutória do santuário. Cena introdutória que vamos ver ao longo das 8 cenas introdutórias, todas se passam no céu e têm de uma forma ou de outra, estão de uma forma ou de outra relacionados com o santuário terrestre do povo de Israel antigamente. E se nós olharmos exatamente para o santuário, nós vemos que a primeira visão, a visão das 7 igrejas, se passava simbolicamente no sítio que no santuário está assinalado pelo número 7, que é o candelabro. Lembra-se de Cristo no meio dos 7 candeeiros, que exatamente o candelabro tinha 7 braços, tinha 7 lâmpadas, e que representava o cuidado de Cristo pela sua igreja, como o seu sacerdote. Portanto, na primeira visão, Cristo é apresentado como um sacerdote a cuidar da sua igreja. Depois, na segunda visão, vemos que estava representado no sítio que está no nosso esquema com o número 6, ou seja, a mesa dos pães asmos, e que é um símbolo, então, do trono de Deus. Nós vemos que a profecia nos fala que estava a decorrer em frente ao candelabro, ou seja, em frente ao candelabro só pode ser, então, a mesa dos pães asmos. E vemos aqui que, nesta segunda visão, Cristo nos era apresentado como o Rei do Universo, a ser recoroado como o Rei do Universo. Na primeira visão, ele nos é apresentado então como sacerdote, na segunda visão como Rei e nesta terceira visão, como é que ele nos é representado? Bom, vamos ver. Nós vamos ver então, e voltando ao nosso esquema do santuário e o Apocalipse, que nesta terceira visão das 7 trombetas, o sítio local simbolicamente do santuário onde ela está a decorrer é precisamente onde está o terceiro móvel do lugar santo, ou seja, o incensário. Vamos exatamente ler isso em Apocalipse 8, 2 a 5, que nos diz o seguinte: E vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Como já vimos, 7 é um número simbólico e continua a ser usado. E lhes foram dados 7 trombetas. Vi outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o quê? Tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois do anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões e vozes e relâmpagos e terremotos. Então está confirmado. Esta terceira visão passa-se então justamente, simbolicamente, no sítio onde está o incensário. Vemos que o incensário representa orações dos santos e que essas orações vão
representados pelo fumo do incenso, vão passar o véu do lugar santo para o lugar santíssimo, onde está então a Arca da Aliança. E o que é que isto nos traz? O que é que isto nos ensina? É que estas orações, se nós fôssemos investigar e estudar o que é que isto quer dizer, são as orações dos santos, as orações de intercessão pelas outras pessoas. E este incensário tem este símbolo, o símbolo de oração de intercessão. O que é que isto nos fala? O que é que Cristo tem a ver com isto? É verdade. Se na primeira visão Cristo nos é mostrado como o nosso sacerdote eterno, se na segunda visão nos é apresentado como nosso Rei eterno, nesta visão ele é apresentado como nosso intercessor, ou se quiserem, nosso advogado perante o Pai. Vamos ler, está em 1 de João 2:1, que nos diz: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, ou noutras traduções quiserem, um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E exatamente o incensário era o objeto que mais perto estava do lugar santíssimo. Como vamos ver mais à frente, também representa o trono de Deus. Hebreus 7 resume-nos isso de uma forma extraordinária e diz: e na verdade foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, referindo-se a Cristo como nosso sacerdote, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porque vive sempre para fazer o quê? Para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Este sacerdote, no seu ministério, no santuário celestial, então não só é um sacerdote para a sua igreja, não só é um rei para todo o universo, é também o nosso intercessor, o nosso advogado. E sempre que alguém reclamando perdão a Deus, é Ele que faz esta mediação, esta intercessão entre o pecador e Deus o Pai, para trazer perdão a cada um de nós. Muito bem, então temos este quadro confirmado. As 7 igrejas, tínhamos o candelabro, 7 selos, a mesa dos pães asmos e as 7 trombetas, temos então o incensário. E temos então aqui o ministério de Cristo por cada um de nós, o nosso intercessor, o nosso advogado. Vamos então entrar na descrição profética, vamos então ver o que é que são estas trombetas, o que é que significa estas trombetas. Já vimos que os 7 selos significam a história da igreja ao longo dos séculos. Já vimos então que os 7 selos significam como ia ser a sociedade em geral ao longo dos séculos. E agora às 7 trombetas temos também algo que nos foi desvendado antecipadamente que iria acontecer ao longo dos séculos. E vamos começar exatamente por isto, por descobrir o que é que são as 7 trombetas. Apocalipse 8:6 diz então os 7 anjos tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Cena que João está a ver, é 7 anjos, cada um com a sua trombeta, estão prontos para tocar a sua trombeta. O que é que isto quer dizer? Vamos juntar 1 Coríntios 14 e Ezequiel 33 e vamos entender o que é que isto quer dizer. Diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Então temos aqui um significado extraordinário. Vamos pegar no nosso dicionário profético, ele já estava cheio no último episódio. Estamos a começar um novo, o outro vamos consultá-lo várias vezes, mas uma nova página, digamos assim, no nosso dicionário profético. E vemos então, baseado nos textos que acabamos de ler, que uma trombeta é um aviso. É um aviso para uma batalha, para um juízo. E é disso que vamos falar. Cada uma das 7 trombetas são juízos e avisos que Deus traz e que Deus trouxe. E vamos ver que quase todos eles estão no passado, mas nem todos estão no passado.
Vamos então ler a descrição profética de Apocalipse hoje, de Apocalipse 8, que nos fala então das trombetas. Diz-nos o seguinte no versículo 7 a 9. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar. E a terça parte do mar se tornou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Continua e diz: o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, como também a da noite. E terminando no versículo 13, e olhei, e havia um anjo que, voando pelo meio do céu, dizia, com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Nós hoje vamos nos focar nestas primeiras 4 trombetas, o que é que elas querem dizer, e vamos ver o que significa estas trombetas, estes avisos, estes juízos de Deus. E é muito interessante que o texto termina a dizer, bom, se estas 4 trombetas foram terríveis, então ai daqueles que vão passar pelas outras 3 seguintes. No próximo episódio nós vamos desenvolver e ver quais são estas outras 3. Mas antes, para nós compreendermos esta visão, eu queria que fizéssemos um exercício de confiança. O que é que isto quer dizer? E eu só no próximo episódio é que vou explicar porque é que vamos interpretar estas 7 trombetas. Porquê? Porque a prova e a chave para nós ligarmos tudo isto apenas se encontra nas trombetas 5 e 6 e nós vamos então entender que esta interpretação é de facto a interpretação certa. Mas para dar já um vislumbre, nós vamos olhar outra vez para o quadro que tinha as 7 igrejas. Lembram-se das 7 igrejas? É muito importante nós entendermos a primeira visão de João, a visão das 7 igrejas, que nos dá base para nós entendermos todo o livro do Apocalipse. Mas bem se lembram da visão das 7 igrejas, e não há problema não se conseguir ler o texto, por ser muito pequeno, o que quero dizer é que na linha da repreensão, que é a linha que está mais ou menos a meio, reparem que tem 2 quadrados vazios. Lembram-se, falámos nisto na primeira visão? Na igreja primitiva e na igreja de Filadélfia, que é a igreja entre 1798 e 1844, na altura do grande revivimento espiritual do século XIX. E porquê que eu trago isto? Porque é muito importante nós sabermos que podemos confiar, além do que já temos na Bíblia, que foi escrito até o 1º século, podemos confiar então também naquilo que no legado da igreja primitiva dos primeiros séculos e na igreja do revivimento espiritual, então, de Filadélfia, no início do século XIX. Que é isso mesmo que nós vamos fazer para interpretar, para perceber exatamente o que é que quer dizer esta visão das 7 trombetas. Porque esta visão foi pela primeira vez compreendida exatamente nessa altura, no início do século XIX. E como vamos ver no próximo episódio, temos uma prova que nos mostra realmente que estes homens, estas mulheres, interpretaram corretamente esta visão. Mas hoje vamos fazer um jogo de confiança, porque como só vou provar no próximo episódio, hoje vamos avançar neste tema baseados nessa premissa que eu acabei de dizer. Vamos olhar então para o nosso diagrama de eventos, novamente, sempre que começarmos uma nova visão nós temos que nos situar. E então, assim como as 2 anteriores e a próxima, a visão, as 4 primeiras visões,
representam o tempo profético desde o tempo de João, desde o primeiro século, até à segunda vinda de Cristo. E nós hoje encontramos ali no meio. Ou seja, a maior parte do que está revelado nestas primeiras 4 visões está para nós no passado e um pouco está no futuro. Nós já vimos isto, até no último episódio vimos que na parte do fim está realmente a referir-se a acontecimentos que estão no futuro. Mas vamos então. Vamos ver o que é que nestes homens e mulheres que eram de várias religiões que se juntaram com o único propósito de entender as profecias da Bíblia, porque uma profecia muito importante estava quase a se concretizar. Vamos ver o que é que eles entenderam que era esta visão das 7 trombetas. Diz o seguinte: nas primeiras 4 trombetas temos uma descrição dos sucessos especiais que assinalaram a queda de Roma. O que é que isto quer dizer, então? Quer dizer que a interpretação que eles deram para as 7 trombetas, que vamos ver no próximo episódio, que é a interpretação correta, representa então os 4 primeiros trombetas, a queda do Império Romano, neste caso, o Império Romano Ocidental. Foram vários acontecimentos, e neste caso foram 4 acontecimentos marcantes que levaram à queda deste Império. E levaram a que toda a história da Europa, e como nós já vimos nas primeiras 2 visões, ao longo do correr da história, até ao século XIX, centra-se a história na Europa e depois muda-se para os Estados Unidos, como já vimos e vai continuar a ser assim. E estes acontecimentos referem-se então à Europa, e neste caso à queda de Roma, do Império Romano. Diz-nos, continua o texto, diz assim: o Império Romano, depois de Constantino, foi dividido em 3 partes. Daí a frequente observação, uma terça parte dos homens, seja uma alusão à terça parte do Império que estava sob o flagelo. Esta divisão do Império Romano foi realizada antes de morrer Constantino entre seus 3 filhos, Constâncio, Constantino II e Constante. Constâncio possuiu o Oriente e fixou sua residência em Constantinopla, a metrópole do Império. Constantino II ficou com a Grã-Bretanha, a Gália e a Espanha, e Constante ficou com a Ilíria, África e Itália. Vamos ver um quadro que representa isto. Portanto, temos o Império Romano mais ou menos no início, meio do 4º século, e foi este o legado de Constantino. Constantino deixou o Império dividido pelos seus 3 filhos. Ora, eu queria parar aqui um bocadinho e puxar um pouco pela nossa memória, puxar um pouco o que já vimos. Aliás, nós sabemos pela história que de pouco tempo depois, ou seja, no século a seguir, o Império acabou por se fraturar em 2 grandes partes, a parte ocidental e a parte oriental, e que nós vamos ver que realmente isto resultou na queda do Império Romano, de Roma, efetivamente. A Itália, neste caso, formou-se e deixou de existir o Império Romano com a sua sede em Roma, e esta foi a queda do Império Ocidental. Mas como é que isto funcionou? Reparem que na profecia que nós estivemos a ler estava sempre a referir-se a 1/3, e essa referência foca-se realmente neste Império dividido em 3 nesta altura. E ele, dividido em 3, sofreu flagelos por todos os lados, por todas as direções, que levaram a que apenas sobrevivesse a parte oriental e o Império Romano se deixasse de existir. Mas vamos ver como é que isto aconteceu. Vamos ler novamente, um por um, e ver qual o seu significado. Primeiro o anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. A sua interpretação diz-nos então: o primeiro castigo grave que caiu sobre Roma Ocidental na sua derrubada foi a guerra com os godos, ou se quiserem com os visigodos, dirigido por Alarico, que abriu o caminho para outras incursões. Esta foi a primeira incursão contra o Império Romano. O imperador romano Teodósio morria em janeiro de 395 e antes do fim do inverno já os godos, comandados por Alarico, guerreavam contra o Império. Saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados na terra. Os terríveis efeitos da invasão gótica são representados como saraiva devido ao facto dos invasores serem originados do norte,
como fogo pela destruição de cidades e campos pelas chamas, e sangue, devido à terrível mortandade dos cidadãos do Império, pelos ousados e intrépidos guerreiros. A nação gótica estava em armas ao primeiro som da trombeta, e na invulgada aspereza do inverno, os gotos puseram a rodar os seus pesados carros sob o largo e gelado leito do rio. Os férteis campos da Fócida e Beócia foram inundados por um dilúvio de bárbaros. Homens foram mortos e mulheres e gado das aldeias levados. Os profundos e sangrentos rastros da marcha dos godos podiam ainda descobrir-se facilmente depois de vários anos. Todo o território da Ática foi amaldiçoado pela nefasta presença de Alarico. Os mais afortunados dos habitantes de Corinto, de Argos e Esparta foram poupados da morte, mas contemplaram a conflagração de suas cidades. Numa estação de tanto calor que secou o leito dos rios, Alarico invadiu os domínios do Ocidente. Um solitário e velho de Verona, o poeta Claudiano, lamentava pateticamente o destino das árvores de seu tempo, que tinham de arder em conflagração de todo o país. E o imperador dos romanos fugiu diante do rei dos godos. Alarico estendeu de novo a devastação sobre a Itália. Durante 4 anos os godos devastaram-na e dominaram-na sem obstáculo. Na pilagem e incêndio de Roma, as ruas da cidade encheram-se de cadáveres. As chamas consumiram muitos edifícios públicos e privados, e as ruínas de um palácio ficaram de pé, século e meio depois, com soberbo monumento à conflagração gótica. Então, esta primeira trombeta significa o ataque dos visigodos, liderados por este homem, que foi um ataque a Roma, ao Império Romano, em que levou o próprio imperador a fugir. Foi um ataque em que durante alguns anos eles dominaram aquela zona. Um ataque que trouxe dor, sofrimento, trouxe juízo. E eu queria chamar a atenção para um aspecto muito importante. É que, quando nós estudamos as igrejas, nós vimos que houve uma primeira fase, e vimos isto tanto na primeira visão como na segunda visão, de expansão do cristianismo. É que usaram o próprio Império Romano para se expandir. Usaram as estradas, os meios de comunicação, quer terrestres, quer aquáticos, pelas redes de barcos que existia por todo o Império, em que era fácil as pessoas se deslocarem de um sítio para o outro. Vemos que isto permitiu viagens missionárias, permitiu expandir o Evangelho por todo o mundo conhecido então. No entanto, como nós vimos na primeira visão, Constantino fez uma jogada de mestre. Em vez de continuar a perseguir os cristãos, ele decidiu juntar-se aos cristãos. E formou uma igreja nova. Uma igreja onde ele juntou o quê? O cristianismo, trazido pelos apóstolos, e o paganismo da Igreja Romana. E formou uma nova igreja que se passou a chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Tinha estas duas componentes dos apóstolos e da Igreja de Roma. E é muito interessante que, quando o Império Romano perseguia os cristãos, eles expandiam-se cada vez mais. No entanto, quando houve a corrupção da Igreja Cristã através desta união, então os juízos de Deus, começaram a vir ao Império Romano. Nós, como vimos, as trombetas são avisos, são trazidos por batalhas, por guerras. E foi exatamente isto que estava a acontecer. O Império Romano interferiu com aquela que é a menina dos olhos de Deus, a sua igreja, o seu povo. E este homem, este imperador, levou o povo de Deus à corrupção, juntando doutrinas falsas com doutrinas verdadeiras, criando uma nova religião que ele pretendia que fosse de todo o Império. Então o Império Romano para Deus deixou de fazer sentido. Porque ele serviu para espalhar o Evangelho,
mas agora estava a servir para corromper o Evangelho. E foi exatamente nesta altura, mais uma vez vemos que a idolatria, a corrupção espiritual, traz o juízo de Deus. E começou então o primeiro juízo, através do ataque dos visigodos. Segundo, temos então em Apocalipse 8, 8 a 9, que nos diz: o segundo anjo tocou a trombeta. E uma como que grande montanha ardendo em chamas foi tirada no mar, e a terça parte do mar se tornou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. A seguir aos visigodos vieram outro povo bárbaro, e outro povo a atacar mais uma vez o Império Romano. Conta-nos a história o seguinte. A devoção pública daquele tempo estava impaciente por exaltar os santos e mártires da Igreja Católica sob os altares de Diana e Hércules. A união do Império Romano estava dissolvida. O seu gênio estava humilhado no pó. E exércitos de bárbaros desconhecidos, vindo das frígidas regiões do norte, estabeleceram seu vitorioso domínio sobre as mais belas planícies da Europa e da África. A última palavra, África, é o sinal para o toque da segunda trombeta. A cena muda-se das praias do Báltico para as costas meridional do Mediterrâneo, ou das frígidas regiões do norte para o litoral da África adusta. Em vez de uma tempestade de saraiva lançada na terra, um monte de fogo a arder foi lançado no mar. O som da segunda trombeta refere-se evidentemente à invasão e conquista da África e mais tarde da Itália pelo terrível Genserico, rei dos Vândalos. Então, se a primeira trombeta foi o ataque dos visigodos, agora temos o ataque dos Vândalos, liderado por este homem, Genserico, que ele foi realmente o líder dos Vândalos. Vamos voltar ao texto. Suas conquistas foram, na maior parte, navais, e seus triunfos, como se fosse lançada no mar uma coisa como uma grande monte ardendo em fogo. Que figura ilustraria melhor a posição de navios e o destroço geral da guerra nas costas marítimas? Gensérico, um nome que, na destruição do Império Romano, se eleva ao mesmo nível dos nomes de Alarico e Átila. Temos então a segunda trombeta. Mais um ataque ao Império Romano. Mais um ataque de um povo bárbaro que, liderado por este homem, os vândalos, atacaram o Império Romano, agora não na mesma direção do norte, mas agora pelo sul. Atacaram o Império Romano no norte da África e no sul da Europa. E através das suas redes de navios, lutaram e entraram pelos portos e dominaram grande parte do Império Romano. Mais um rodo golpe trazido ao Império Romano. Mas não ficou por aqui. Ainda houve mais dois. Vamos ao terceiro. Diz-nos então, Apocalipse 8, 10 e 11, o terceiro anjo tocou a sua trombeta. Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Vamos outra vez aos livros de história. Ver, resumidamente, estamos só a fazer um resumo muito rápido, porque esta descrição profética destas 4 trombetas daria para muitos episódios, mas estes resumos são bem incisivos e dá para entender perfeitamente o que é que foi estas 4 trombetas. Vamos ver o que é que a história diz. A premissa aqui é que esta trombeta alude às guerras assoladoras e furiosas invasões de Átila contra o poder romano, que ele empreendeu à frente das suas hordas de hunos. Na maneira da sua aparência, assemelhava-se muito a um brilhante meteoro fulgurando no céu. Veio do Oriente com os seus hunos e, como veremos, arremessou-se subitamente sobre o império com a rapidez fulgurante meteoro. Considerava-se também como consagrado a Marte, o deus da guerra, e costumava fardar-se de um modo particularmente brilhante, de sorte que o seu aspecto, na linguagem dos seus aduladores, deslumbravam o que olhavam para ele. Deslumbrava os que olhavam para ele. Toda a Europa, desde o ponto Euxino até o Adriático, numa extensão de mais de 800 km, foi logo invadida.
ocupada e assolada pelas miríades de bárbaros que Átila levou para o campo. Átila vangloriava-se de que a erva não mais crescia onde o seu cavalo tinha posto as patas. O flagelo de Deus foi o nome que se atribuiu e o inseriu entre os seus títulos reais. Foi o flagelo dos seus inimigos e o terror do mundo. O imperador do Ocidente, o Senado e o povo de Roma, humildes e aterrorizados, procuraram aplacar a ira de Átila. E o último parágrafo dos capítulos que relatam a sua história intitulava-se Sintomas da decadência e ruína do Império Romano. O nome da estrela era Absinto. Exatamente o título que a Bíblia há muitos anos atrás tinha dado a este homem. Mais uma vez, temos um ataque de um povo bárbaro, neste caso os hunos, dirigidos por Átila, e agora vindos do Oriente. Reparem bem a sequência. Tivemos o primeiro trombeta que representa o ataque dos visigodos pelo norte, depois dos vândalos pelo sul, e agora temos um outro ataque pelo oriente dos hunos de Átila. Estava a ser atacado por todas as direções o Império Romano. E o quarto ataque foi a estocada final, que levou à queda do Império Romano. Apocalipse 8, 10 a 12 diz-nos: quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, como também o da noite. Que ataque foi este? O que é que representa então esta quarta trombeta? Vamos ler. Entendemos que esta trombeta simboliza a carreira de Odoacro, o monarca bárbaro que esteve tão intimamente relacionado com a queda de Roma Ocidental. Os símbolos Sol, Lua e Estrelas, pois são indubitavelmente usados aqui como símbolos, representam evidentemente os grandes luminares do governo romano, os seus imperadores, senadores e cônsules. O último imperador de Roma Ocidental foi Rómulo, que por escárnio foi chamado Augustulo, ou seja, o diminutivo de Augusto. Roma Ocidental caiu em 476. Porém, apesar de extinto o Sol romano, seus lumiares subordinados brilharam palidamente enquanto continuava o Senado e o Consulado. Então nós vemos aqui a quarta trombeta. Mais um ataque de um povo bárbaro, e este ataque liderado então por Odoacro, que levou à queda final do Império Romano. O Império ainda foi sobrevivendo ao primeiro ataque, ainda foi sobrevivendo ao segundo, ainda foi sobrevivendo ao terceiro, mas finalmente colapsou. E todo o Império Romano Ocidental e a própria cidade de Roma finalmente chegaram ao fim. E apenas sobreviveu então o Império Romano Oriental, como vamos ver, irá continuar nas próximas trombetas. Mas resumindo então estas primeiras 4 trombetas, vamos olhar para o nosso quadro. Nós vamos ver então que a primeira trombeta representa então o ataque de Alarico, o rei dos godos ou dos visigodos, se quiseram, que iniciou no início do 4º século o saque, iniciou a luta contra o Império Romano. Depois da segunda trombeta temos então Genserico, o rei dos vândalos e dos álanos, que continuou a luta contra o Império Romano. Depois veio Átila, que tanta destruição trouxe, ele e os seus hunos, e finalmente Flávio Odoarco, que não só levou ao fim do Império Romano, mas também se proclamou como o primeiro rei da Itália. Seu reinado é comumente visto como marco do fim do Império Romano no Ocidente. O juízo de Deus veio ao Império Romano através destes 4 povos bárbaros. O Império Romano levou à corrupção da Igreja de Deus. E logo a seguir começou os juízos de Deus sobre ele. E num espaço de cerca de 100 anos, o Império Romano colapsou e caiu. E estas 4 primeiras trombetas representam isso mesmo, a queda do Império Romano Ocidental. Mas como vamos ver no próximo episódio, os juízos de Deus não terminaram. E como lemos ao início, ai daqueles. Porquê? Porque os próximos juízos
ainda foram mais graves, mais violentos do que estes 4 que acabámos de ler. Mas queria já adiantar uma coisa. É que se estes 4 juízos já estão bem longe no passado, os outros 2 já estão bem perto e um deles ainda está no futuro. Por isso convido a ver o próximo episódio, onde vamos continuar exatamente a desvendar o que é que são estas 7 trombetas. Este foi mais um episódio do Apocalipse Revelado, programa onde vemos, versículo por versículo, descodificamos o livro de Apocalipse. O meu desejo é que Deus o continue a abençoar e que possamos marcar encontro no próximo episódio. Até lá! Olá! Gostou deste vídeo? Então apoie o nosso canal. Existem 3 maneiras simples de o fazer. Primeira, faça um like neste vídeo. Segunda, subscreva o nosso canal. E terceira, partilhe este vídeo. Ao partilhar este vídeo, está a partilhar o Evangelho.